Meus amados, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 63. O versículo 1 até o versículo 11. Este era um dos salmos que o meu sogro gostava de recitar todinho na cabeça. Tinha uma memória muito boa. Ele falava esse salmo de cor e salteado. Então vamos ler? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, será uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Amém? Sente-se. Muito obrigado. Você viu o tema que foi colocado no cartaz? Quem leu o tema? Levante a sua mão. Nenhum viu. É uma pergunta. Você sabe buscar a Deus de verdade? Essa é uma pergunta que eu vou procurar responder nessa base bíblica do Salmo 63. O Salmo 63, ele é de autoria de Davi, quando ele estava no deserto de Judá, fugindo do seu filho Absalão, por causa fez um complô, uma rebeldia e queria tomar o trono do seu pai. E Davi, para não executá-lo, preferiu fugir e deixar o reino sem o rei. Este salmo, ele vai expressar o gozo da comunhão com Deus. É algo que muitos crentes hoje não têm, infelizmente. Muitos crentes hoje vivem um cristianismo só teórico. Só teórico. Na parte da prática, quando é para vivenciar a parte da prática, muita gente é reprovada diante de Deus. Uma coisa é você ser reprovado diante dos homens, outra coisa é você
ser reprovado diante de Deus. Paulo disse assim, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, eu subjugo o meu corpo para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E você sabe que reprovação era essa que Paulo estava dizendo? Não era a reprovação dos homens, irmão. Porque a reprovação dos homens para nada serve. O negócio é a reprovação de Deus. Você sabia que Deus reprova? Ele aprova, mas também ele reprova. Então, Davi, ele vai expressar como é que ele buscava ao Senhor. Como é que ele desenvolveu a sua comunhão. Eu disse aqui na vigília, esta madrugada, e aí eu vou repetir porque a maioria aqui não estava. Esse hino da Ludmila Feber, que a Evani cantou, é muito fácil, irmão. Se a unção viesse desse jeito, como ela está cantando, seria uma bênção. Mas só que a unção não vem desse jeito. Não vem tão fácil assim. Se fosse fácil, todo mundo tinha unção na vida. Só que nem todos os crentes têm unção na vida. Por quê? Porque não querem trilhar o caminho da unção. E aí você vai saber qual é o caminho da unção. Aprenda isso aqui. Duas coisas que eu vou te revelar aqui. Primeiro, a oração, ela atrai para a tua vida a unção. O jejum, ele atrai para a tua vida o poder. São duas coisas diferentes. Unção e poder. Você pode ver que Adão iniciou o seu ministério e caiu comendo. Aonde Deus disse para ele não comer, que era para ele se abster do alimento, ele comeu e caiu. Jesus começou o seu ministério não comendo. Jejuou 40 dias e 40 noites. Quando a gente vai para a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, lá vai o Espírito Santo revelar na boca de Paulo que nós somos divididos em três partes. Nós fomos criados por Deus, dividido em três partes: espírito, alma e corpo. E aí a gente vai ver Davi falando isso aqui no Salmo de número, no versículo 1 do Salmo 63. Vamos lá? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Olha a parte do Espírito. A parte do Espírito em nós não é o Espírito Santo, é o Espírito com E minúsculo. A parte do Espírito em nós, Deus colocou dentro de cada ser humano, que era justamente para se conectar com o Espírito de Deus, com Deus. Então, quando ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei, é o Espírito dele que está entrando em conexão. E eu revelei outra coisa aqui de madrugada, porque
expliquei aqui que no calendário judaico, que é diferente do nosso, lá são 12 horas só. Começa 6 da manhã e finaliza às 18 horas. O nosso horário são 24 horas. E lá é dividido em 4 vigílias. 4 vigílias. 4 vigílias. A madrugada é dividida em 4 vigílias. Das 18 horas, cada uma delas 3 horas. Das 18 horas até as 21, das 21 às 0 hora, das 0 hora às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. Quando você ora de madrugada, vai chegar um momento que você vai receber a visitação de Deus. Coisa que muita gente não recebe. Por quê? Porque não se prontifica para orar. Ele pode te visitar de qualquer forma que ele quiser. Qualquer forma que ele quiser. A hora da visitação de Deus, eu revelei aqui na madrugada, é entre a 4ª vigília, 3 da manhã às 6 da manhã. Aonde Jesus apareceu diante dos seus discípulos, depois de ter orado em cima do monte, ele apareceu andando sobre as águas, e o texto diz que era na 4ª vigília da noite. É a hora da visitação de Deus. Se você conhece um pouco do mundo espiritual, você pode ver que os rituais que o inimigo usa as pessoas dele é 0 hora e 3 da manhã. 0 hora e 3 da manhã. 3 da manhã é para banalizar o horário que Jesus Cristo morreu na cruz fora de Jerusalém. Aonde muitos crentes estão dormindo, graças a Deus que esse horário não está dormindo. Nós estamos em oração. Porque eu aprendi todo dia, irmão. Tem esse negócio não. Hoje é domingo. Hoje é segunda. Hoje é terça. Hoje é feriado. Hoje é o dia da mentira. Hoje é o dia não sei de quem. Não, tem isso não. Eu coloquei dentro de mim que eu não posso ser uma pessoa conformada. E Davi, a primeira coisa que ele coloca o espírito dele para buscar a Deus. O espírito dele entra em conexão com Deus. É por isso que fala do gozo da comunhão com Deus. Aleluia. Gozo é aquilo que você usufrui, é aquilo que você se alegra, é aquilo que você se regozija. É algo que vem para suprir a tua necessidade. É algo que está vazio, aí vem o gozo, que é algo cheio da presença de Deus, e vem e te visita, e você sai de uma forma maravilhosa, especial da oração. Glória a Deus. O outro componente dele, ele diz assim: a minha alma tem sede de ti. A minha alma. Nós sabemos que é uma metáfora, porque quem tem sede funda é o nosso corpo físico, mas aqui é uma metáfora. Ele está dizendo que é o desejo da alma dele. Olha, para você ver que o espírito dele está empenhado. Agora ele diz: a minha alma tem sede de ti. Alma, onde tem os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas volições, que é a vontade. Volição é vontade, está dentro da alma. E o salmista convidou o espírito, convidou a alma, e aí ele convidou também o corpo, porque ele diz assim:
a minha carne, aqui não está tratando da natureza pecaminosa, viu? Aqui ele está tratando do corpo físico dele. Ele está dizendo, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não tem água. É num deserto. Não tem água num deserto, irmão. A pessoa que está no deserto, nessa região aqui, que é quente demais, 50 graus para dar nessa região aqui que Davi está falando, é muito fácil dar 50 graus de dia. E você não pode ficar sem beber água. Se você for lá, os guias vai dizer que você tem que andar com garrafas de água. Se você entrar no deserto, porque você vai ter que tomar água sem que você queira, para nutrir, para lubrificar os teus rins, que faz o filtro do nosso sangue. Aí ele diz de madrugada. E Davi aqui, ele era rei, irmãos. Ele não estava mais como pastor de ovelhas, de animais, não. Aqui ele já estava como rei, já estava exercendo o seu período de monarquia, de dirigir o povo de Israel. Mas ele não tinha perdido o hábito. Tem pessoas, irmãos, que não podem melhorar de vida. Ele muda os hábitos dele todo dia, Antônio. Ele já não ora quanto orava. Ele não jejuma mais. Ele não busca mais a Deus. Por quê? Porque ele saiu da prova e veio a bonança na vida dele. Só que, amados irmãos, não podemos fazer essa diferença. Podemos estar na prova, podemos estar na bênção. Deus dá uma moto, Deus dá um carro, Deus dá uma casa, Deus dá os suprimentos para a gente comprar roupa, alimento e ajudar o próximo. Mas nós não podemos esquecer das raízes, dos hábitos da oração. Irmão, a gente ora pouco, irmão. A gente ora muito pouco. Sabe qual era o período que Jesus orava? Jesus orava a noite toda. A noite toda. E aqui a gente tira uma vigília, uma vez por mês. Isso Jesus fazia todo dia. Uma vez por mês. É a maior dificuldade para os irmãozinhos. Por quê? Porque prioriza as coisas materiais. Prioriza o que o corpo físico está dizendo. Não, eu quero ir para a cama. Não, meu irmão, não tem negócio de cama não. Eu disse ontem aqui, a Zumira estava aqui, hoje de madrugada, o André estava aqui, eu disse, choveu antes da vigília. Eu falei para a Jesulane, se a Jesulane não quisesse vir, eu disse para a Zumira ouviu, o André ouviu, eu viria sozinho aqui, porque está eu sozinho, mas eu ia passar a noite todinha. Não falei isso, André? Eu ia passar a noite todinha aqui. Por quê? Porque eu tenho um compromisso, não é com pessoas, é com Deus. É com Deus. Vocês sabem quanto tempo os avivalistas oravam? Se você pegar aí a biografia de Moody, de John Wesley, de Jonathan Edwards, se você pegar aí John Knox, John Savonarola, se você pegar a biografia desses homens, Catherine Kuhlman, se você pegar a biografia deles, sabe quanto tempo eles oravam? Martinho Lutero, eles oravam 5 horas por dia. 5 horas por dia, irmão. De joelho no chão, irmão. Não era esse negócio de ficar sentado, não. Eles botavam, era para massacrar a carne mesmo. Eles botavam, era para crucificar a carne. É por isso que o pecado não tinha poder sobre a vida deles.
Só tem esse homem na Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que a Bíblia fala, mas ninguém. Deus fala que é um homem segundo o meu coração. Só Davi. No Antigo Testamento, e Paulo repetiu no Novo Testamento. Mas por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele convidou o Espírito, ele convidou a alma, ele convidou o corpo dele. Meu irmão, quando você estiver em oração, você tem que estar concentrado. Eu expliquei também aqui que nós temos a oração coletiva e a oração individual. Jesus orava tanto com o seu discípulo e orava pessoalmente. Nessa ocasião que ele andou sobre as águas, lá em Mateus, que fala, lá no capítulo 14, ele despediu os discípulos, os apóstolos, para entrar no barco e navegar no mar da Galileia até o outro lado, na cidade de Genezaré, e ele despediu também a multidão, e a Bíblia diz que ele ficou sozinho. Aí ele foi para onde? Ele foi para cima do monte orar. Tem um momento que você tem que orar coletivamente, mas tem um momento que você tem que orar sozinho. Sozinho, só você e Deus. Rasgar o teu coração. É por isso que a gente vê hoje pessoas que não impactam as outras pessoas. Pessoas que cantam, pessoas que pregam e a pessoa não sente nada. Por quê? Porque nem tem unção e nem tem poder. E não tendo isso, é porque não estão no caminho para conquistar a unção e para conquistar o poder. Isso aqui você não aprende em faculdade. Não aprende em faculdade. Isso aqui, se você não orar, se você não descer, se você não buscar, não chorar, não jejuar, não rasgar o teu coração, você nunca vai ter unção e você nunca vai ter poder. Pelo contrário, quando cair uma pessoa endemoniada, você vai ficar com medo. Porque você vai ficar em dúvida. Será que eu tenho mesmo esse poder para expulsar aquele demônio ali? Você vai ficar com medo. Como muitos crentes têm medo. Eu disse aqui também, na madrugada, e o André confirmou. Eu falei assim, olha André, na hora que cair um demônio lá perto da tua casa, não vai chamar o pastor não. Por quê? Porque eu não moro lá. Eu moro muito longe de lá. Aí ele disse, pastor, pois cai uma pessoa endemoniada lá. O primeiro crente que eles conhecerem lá, os familiares, amigos, são esses que eles vão chamar. Davi, ele tinha essa comunhão porque ele convocou o seu espírito, a sua alma e também o seu corpo. Aí, outra coisa que você vai ter que aprender. Porque que o mal do século 21, século que nós estamos vivendo, é a ansiedade, é a preocupação. E aí, eu não estou falando só do descrente, não. Eu estou falando dos crentes. A maior parte deles nem dorme direito, se não tomar um remédio controlado, preocupado. Se fosse com a unção e com poder, se fosse em evangelizar, se fosse em colocar sua vida em disposição, igual os homens e as mulheres dos avivalistas faziam, seria bom, mas é preocupado com o quê? Com outras coisas materiais, principalmente. Aí a pessoa não está no ministério de oração. Sabe o que elas fazem? André, ora por mim. Meu irmão, isso aí qualquer um pode fazer. Qualquer um pode pedir. E a Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que nós somos o sacerdócio real. O que significa isso? Que eu e você, nós temos o acesso, irmão. Pare com isso, esse negócio de ficar só pedindo oração. Pastor, ora por mim aí, eu sei que o Senhor é homem de Deus. O Senhor não é doido, eu sei que o Senhor é mulher de Deus, ora por mim aí. Pare com isso, meu irmão. Eu e você, nós temos que se colocar à disposição de Deus e buscar o Senhor. Nós temos que orar, nós temos que chorar,
Por isso que muitas pessoas perdem muitas batalhas, irmãos. Muitos crentes estão perdendo muitas batalhas. Não pode vir um teste de Deus, logo ele vai e murmura. Não, irmão, você não é chamado para murmurar, não. Na hora que vier algo de ruim sobre a tua vida, sobre a tua família, você vai ter que orar, irmão. Não é murmurar, não é reclamar, não, que isso não vai resolver, não. Pelo contrário, vai piorar a tua vida. Porque quem murmura está dizendo para Deus e não para o homem. Está dizendo: Deus, tu és incapaz de resolver essa situação. Aí Deus gosta de pessoas que murmuram. Deus gosta. Só abriu a terra e matou logo de uma vez, matou 250 pessoas de uma vez. Corá, Datã e Abirão, lá em Números. Deus gosta dos murmuradores, Ele fulmina os murmuradores. Abre a terra e a terra engole os que murmuram. Ao invés de murmurar, irmão, vai cantar louvores, vai orar, vai jejuar, vai chorar, irmão. Vai chorar. As pessoas querem ir pelo caminho mais fácil. E não é isso que a Bíblia te ensina, não, irmão. Para de ser uma pessoa nécia, que só vê aquilo que as pessoas falam, os caminhos mais fáceis. Não, vai estudar a Bíblia e ver qual é o caminho que Deus está te convocando para ir, para você ir, para eu ir. É o caminho da oração e do jejum. É o caminho em que a gente vai rasgar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito diante de Deus. E não tem hora quando a gente entra para sair, não. Não tem hora, não tem momentos, não. Você fica horas e horas. Aí você vai ver Deus mudar a tua vida. Aí você vai ver Deus vai converter a tua família. Eu ganhei a minha família. Não foi assistindo ele no pecado, não, irmão. Não foi assistindo ele, não. Se conformando, não, deixa fulano estar no pecado mesmo, na bebida, não, irmão. Foi na oração, no jejum e no testemunho, dizendo para Deus todo dia, Atos 16 e 31, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Senhor, confirma este versículo na minha família. Aí Deus te escolhe. Só tem você dentro da tua casa de crente. Deus te escolhe para justamente você fazer a diferença. Aí você não faz a diferença, como é que Deus vai transformar a tua família? Me diz. Me diz. Que aí você só vive no comodismo. No comodismo. Como é que Deus vai mudar os componentes da tua família? Como é que Deus vai curar os componentes da tua família? Como é? Me diz. Daí o inimigo vai bater palma, porque ele vai cirandar com os teus. E tu que foi chamado por Deus para fazer a diferença, tu continua na mesmice. Deixa a vida me levar. Vida leva aí. Não, irmão, não é assim não. É nós que fazemos a diferença. Nós que fazemos a diferença igual Davi fez. Aí Davi vai dizer o quê? Para ver a tua glória, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu vi no santuário. Era algo que ele já tinha visto. Número 1, a fortaleza de Deus. Número 2, a glória de Deus. A fortaleza. O Senhor é o meu escudo. Salmo 91. O Senhor é o meu broquel. O Senhor é a minha torre forte. Provérbios 18 e 10. O Senhor é a minha cidadela. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor é a minha fortaleza, o meu rochedo, a minha rocha. Davi, ele depositou a sua fé em Deus. Quem ora, irmão, quem jejuma, a fé dele não é fraca. Ele não anda em
preocupação, não. Ele não anda em preocupação. Por quê? Porque ele considera Deus como fortaleza dele. E Deus vai reverter o quadro. Ele não fica apressando. Meu Deus, quando é que vai ser? Meu Deus, quando será? Quando é que o Senhor vai mudar a página da minha história? Quando é que o Senhor vai mudar? Não, irmão, não é isso não. Ele vai depositando no mundo espiritual, oração, jejum, lágrima. Ele vai orando, ele vai buscando, ele vai depositando louvor, ele vai depositando cântico, ele vai depositando adoração. Ele não fica questionando, não. Senhor, quando é que tu vais me socorrer? Não, irmão. Ele vai esperar o cairós de Deus, que é o tempo de Deus, o tempo exato de Deus, porque se Deus não chegar e visitar você no tempo dele, pode esquecer. Você pode pedir para qualquer um horário que não vai resolver, porque quem manda tudo é Deus, não é um homem. Não é como as pessoas cantam, essa facilidade, não é como as pessoas estão pregando hoje, essa facilidade, esse evangelho light, que está fora da Bíblia. Não. De tanto ele está diante de Deus, Davi, ele sempre considerou Deus como sua fortaleza. De tanto ele estar diante de Deus, ele obteve, ele viu, ele sentiu a glória de Deus no santuário. Santuário. Não foi no palácio, foi no santuário. Santuário é diferente de palácio. Santuário é diferente de casa. Tinha o palácio do Senhor e tinha aonde Davi morava e tinha o templo do Senhor. Ele viu a glória de Deus, foi no santuário. Não foi dentro da casa dele, não. Não foi dentro do palácio, não. Santuário. Lugar de oração. É aqui o santuário. É lugar de jejum. É lugar de contrição. É lugar de arrependimento. É lugar de reconhecer a pequenez. É lugar de se humilhar. É lugar de louvor. É lugar de cântico. É lugar de adoração. É lugar de você rasgar a tua alma diante de Deus. É lugar de transformação, de mudança, aonde Deus ele vai te tocar de uma forma especial, profunda e poderosa, e tu terás experiências com Ele. Eu vi a tua glória, como eu tinha visto no santuário. Não era algo estranho para Davi. Davi já tinha visto. É diferente dos crentes de hoje. No tempo que eu era novo convertido, Deus me orava, Deus me usava. E por que Ele não usa hoje? Por que Ele não usa hoje? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que Ele não te usa hoje? É porque simplesmente tu abandonou quando tu era novo convertido. Quando tu era novo convertido, tu pulava da rede de madrugada para orar. Quando tu era novo convertido, tu pulava da cama para orar. E hoje tu não faz isso. É a maior dificuldade para tu fazer. Por quê? Porque tu não tem hábito de orar. Não tem hábito. Aí cria dificuldade. Davi não tinha dificuldade para orar, para jejuar. E Davi também não tinha dificuldade para ter o gozo da comunhão com Deus. Tudo isso é hábito, irmão. Você tem que criar hábito. Duvido se tu fica o dia todo sem escovar o dente. Eu duvido. Eu duvido se tu fica o dia todo sem comer alguma coisa. Por quê? Isso chama-se hábito. Hábito de higiene, hábito de alimentação. Eu duvido. Então
combustível do crente é louvor, é adoração, é cântico, é oração, é jejum, é busca, é contrição, é arrependimento, é humilhação. Está pertinho de eu receber uma bênção. Uma bênção está pertinho. Está pertinho, vocês vão ver o que é que Deus vai me dar aqui, para mim e para Jesus. Eu já sei o que é, só que eu não vou antecipar. Eu e a Jesus nós sabemos o que é, mas nós não vamos antecipar. Deixa se concretizar para você ver. É por isso que Deus usa os pregadores e as pregadoras e diz assim: pastor, vocês podem ver, vocês são testemunho. Deus usando os pregadores para nós. Não é porque nós estamos parados, não. Eu falei para a Jesuleide, o ano passado, ela estava só eu sozinho orando de madrugada. Desperta, minha filha, vamos orar também. 2 é melhor do que 1. Meu amigo, quando chegou o dia 31, o dia 1º, aí eu vi a mudança. Mas também eu estava orando e jejuando por ela. Deus, desperta esse vaso, Senhor, para mim não ficar sozinho no campo da oração. Aí de madrugada, você ouve as coisas mexendo, que é para tornar você ficar com medo. Porque o inimigo também quer amedrontar. Mas só que depois vem a visitação de Deus. Aí Deus abre a tua visão espiritual. Quando tu vai dormir depois da oração, Deus vai te dar sonho, diferente de sonho quando tu dorme de barriga cheia. Não, eu comi uma tonelada e eu estou empanzinado. Eu comi um chambari do Ildão e a minha barriga está cheia. É totalmente diferente os sonhos. É expulsando demônio. O Senhor me levou na fronteira do Paraguai. Eu expulsando um monte de demônio na fronteira do Paraguai. O Senhor me levou lá nos Estados Unidos. Eu lá, Jesuleide, fazendo a obra de Deus. Os sonhos são diferenciados. São sonhos proféticos. Por quê? Porque nós estamos buscando a Deus e depois dormindo. Nós estamos priorizando a Deus. Priorizando a Deus, como Davi fazia. E não tem outra coisa, você vai gozar desta comunhão com Deus. Desta comunhão com Deus. A maior dificuldade dos crentes hoje, uma delas, porque tem outras, é de ouvir a voz do Espírito Santo. A maior parte dos crentes hoje não ouve a voz do Espírito Santo. Ele não, e quando ouve, não sabe que é o Espírito Santo que está falando. Por quê? Porque não sabe discernir. Não sabe. Eu falo para Deus, quantos crentes pobres espiritualmente estão ainda no nosso meio? Quando eu digo no meio, é no contexto geral da igreja na terra. No dia que você ir na contramão da maioria, no dia que você fazer o que a maioria não faz, você vai ver Deus te usar de forma diferente. De forma diferente. Tu vai ver Deus fazer coisas sobrenaturais na tua vida e através da tua vida. Davi, ele considerava Deus como fortaleza. Davi, ele viu a glória de Deus no santuário, porque a tua benignidade, qualidade de fazer o bem, que é um dos frutos de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, benignidade, pode ver lá. A tua benignidade, a tua qualidade de fazer o bem é maior do que a vida. Isso é um atributo que tanto Deus tem, como o ser humano pode ter. O atributo da benignidade, a qualidade de fazer o bem, sem olhar a quem. E Davi disse: olha, Senhor, o Senhor faz tanto bem na minha vida, que a tua benignidade é muito maior do que a vida. E os meus lábios te murmurarão. Não. Os meus lábios te louvarão. Mas veja bem,
que ele louvava o Senhor. Não, irmão, era antes de ser rei. Era quando ele tinha a profissão mais ruim dentro da cultura judaica. Qual era a profissão mais ruim, irmão? Qual era? Pastor de ovelhas. Quer dizer, já passaram todos os teus filhos? E essa tinha 8 filhos. Não, ainda tem um que está lá no canto, lá cuidando das ovelhas. Ninguém queria essa profissão, irmão. Ninguém queria. E aí o que Deus faz? Deus pega Davi do meio das ovelhas, animais, e Deus coloca para ele pastorear as ovelhas humanas. Aí teve um dia que Deus disse para Davi: não se esqueça de onde eu te tirei, no meio das ovelhas de Israel. Então, meus queridos, você vai ver que a benignidade, Deus vai fazer um bem na tua vida. E não só um, mas vários bens na tua vida, que você vai considerar o favor de Deus, e ser chamado de favor de Deus, e ser chamado de graça. Também aqui, são sinônimos as palavras aqui. Deus vai fazer algo sobre a tua vida, que você vai dizer que o favor dele, a benignidade dele é muito maior do que a vida. Muito maior do que a vida. Assim eu te bendigo, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, sinal de rendição. Ó, levantar as mãos, irmãos, é sinal de rendição. O que um assaltante faz quando vai assaltar alguém armado? Levanta a mão, porque isso aqui é um assalto. Aí a pessoa se rende. E Davi, ele não fazia isso perante os ladrões, os salteadores, os roubadores. Davi fazia isso perante o Senhor. Enquanto eu viver, eu bendirei o teu nome, e as minhas mãos te louvarão. Olha, enquanto eu viver, o que é isso? Um pacto, uma aliança, um compromisso. Não é como muitos crentes a gente está vendo, não. Só porque ele está na prova, ele quer se desviar. Aí fala um monte de bobagem, um monte de besteira. Davi não. Enquanto eu viver, eu te louvarei. Enquanto eu viver, eu me renderei a ti. A permanência, a consistência. Nem todo tempo foi bom para Davi, não. E olha aqui, eu disse no prefácio aqui da pregação, Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão ia matá-lo. Ia matá-lo para dar um golpe de estado, para tomar o reinado do seu pai. E como é que Davi escreve um salmo desse aqui? Porque quem está na carne não tem condições espirituais de escrever um negócio desse aqui, não, irmão. Quem está na carne, quem está no pecado, quem está dentro da murmuração, ele vai escrever um monte de bobagem. É por isso que é ruim mesmo, como eu ouvi no Aimar. É por isso que é ruim mesmo a pessoa não ter dinheiro. É por isso que a pessoa vai lá na ponte do Afonso Felipe Grego e se joga de lá. Aí ele diz: pois é, vai, faz isso, vê se vai resolver a tua vida. Vai morrer sem dinheiro e a alma ainda vai pegar fogo eternamente no inferno. Vai lá, se tu tem coragem, vai lá no entrocamento, e se joga lá. Vai lá no viaduto, se joga lá, se joga da ponte. Aproveita que o rio está cheio. Aproveita que o rio está cheio, vai lá e se joga lá no meio do rio. Davi
só que estão buscando de forma errada. É no momento que a gente fazer o que a maioria não faz. No momento que a gente se prostrar. Irmãos, nenhuma pessoa que ora e jejuma, que obedece a palavra, você não vê nenhuma murmuração sair dos lábios dele. Nenhuma. Pode o sangue estar dando nos joelhos, mas você não vê a murmuração. Por quê? Porque ele sabe que no momento exato de Deus, Deus vai mudar. Vocês viram aqui a Nilmara pregando na sexta. Rainha Esther. O povo dela ia morrer, inclusive ela, porque ela era judia. Sabe o que foi que ela fez? Nós vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Nem eu e nem as minhas servas nós comeremos. E Davi fazia a mesma coisa. Aí o pessoal não pode ganhar um carro hoje, não pode o emprego ter uma conta melhorzinha, não pode ter uma motinha. Aí já vai para outros lugares. Esquece totalmente os marcos. Não, irmão. Nós temos que blindar o nosso coração para que as coisas, os bens, não mudem a nossa pessoa. Quem tem que mudar a nossa vida é Deus. É Deus que tem que nos converter. Não é a gente fazer das coisas um ídolo, não. E aí a gente vai uma hora, vai ficar prostrar diante do carro e dizer: eu vou te adorar, tu és o meu Deus. Ou minha conta bancária, tu és a minha deusa. Não. Tanto na prova como na bênção, é Deus que faz isso. E eu e você, nós temos que se humilhar para Deus forjar o nosso caráter, para Deus trabalhar, para Deus dar consistência, para Deus trazer, irmãos, uma maturidade dentro de nós, porque na hora que Ele nos colocar nos dons espirituais, na hora que Ele nos usar de forma sobrenatural, na hora que Ele mudar a nossa vida financeira, a gente não mudar. Sabia disso? Porque que a maioria dos cantores, a maioria dos pregadores, a maioria dos pastores só cai quando estão na fama, quando estão bem financeiramente. É porque se esquecem dos marcos da oração, do jejum, do choro. Eles esquecem completamente. Completamente. De onde eles vieram. Porque, irmão, coloque isso na sua cabeça. Nós não vamos ficar todo o tempo na prova, não, irmão. Quem ora, quem jejua, quem chora e quem obedece a Deus, vai chegar um momento que Deus vai botar ele na abundância. Vai chegar um momento que Deus vai mudar o cativeiro dessa pessoa. Não é todo o tempo na prova, não. Só prova, só prova, só prova, só prova. E ficar dependendo dos outros. Ficar dependendo dos outros. Aí nós temos um irmão que ainda disse que está vivendo da obra. Meu irmão, eu falei para ele: meu irmão, no dia que eu topar com ele, eu vou sentar com ele, eu vou explicar o que é viver da obra. O irmão fica pedindo um para o outro. Um para o outro. Fica pedindo. Não. E Davi, ele era rei, mas ele não esqueceu as raízes dele. A minha alma se fartará como um tutano e como gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. A alma dele, irmão, nós temos que tomar cuidado com a nossa alma. Há 2 dias atrás, hoje mesmo, antes de vir para cá, a irmã veio dizer para nós, ela mandou para Jesus, né? Mas Jesus me ouve de forma alta, eu acabo ouvindo, porque eu estou do lado do bem. Pastor, a gente se sente depressiva. A irmã missionária, depressiva.
espera, o amor não nos ama. Não vai levar para o outro lado, não. Não é um título que vai privar de você de entrar na depressão. Não é isso que eu quero dizer, não, irmão. Eu quero dizer, se tem título de missionário, se tem título de pastor, de pregador, de cantor, tem que ser diferente, irmão. Não pode estar dizendo isso, não. Tem que estar dizendo a palavra de entusiasmo. Oh, pastora, graças a Deus, a depressão quis me pegar, a opressão quis me pegar, o anseio, a ansiedade quis me pegar, mas eu fui para a oração. Vocês nunca viram isso, nunca viram eu falar isso aqui para vocês, nunca, pode perguntar para qualquer um. A mais antiga daqui, tirando a Geisiane, que é da nossa família, a que congrega mais tempo conosco é a Sininha e a mãe dela, desde a Manaus. Pergunte para a Sininha: oh Sininha, se eu cheguei uma vez lá na banca dela, alguma vez nesse tanto de anos, oh Sininha, eu estou para dar uma depressão. Pergunta para ela quando eu vou lá deixar a Santa Ceia para a irmã Rita. Eu chego lá brincando, né, Sininha? Eu fui logo dizendo: irmã Rita, se a senhora quiser, eu arrumo um casamento para a senhora. Aí é só quebrar o gelo para a gente conversar lá e a gente passa. Então, a pessoa nunca vai ver isso. Agora, eu sou isento da depressão? Davi era isento da depressão? Não, irmão. É porque a gente sabe, a gente aprendeu o caminho, e nós estamos trilhando esse caminho, estamos fazendo por onde, para que a ansiedade, a preocupação, a depressão, a opressão, seja o que for, não entrar aqui. Por isso que nós estamos constantemente orando, irmão. A gente ora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí vem para a vigília, passa aqui de 10 horas até 6 da manhã. Ainda é pouco diante de Deus. É pouco. O que Deus fez por nós é pouco. É pouco. Davi achava pouco. Davi achava pouco. É por isso que Davi tinha esse processo com Deus. Aí ele vai dizer: quando me lembrar de ti, na minha cama, meditarei em ti nas vigílias da noite. Isso depois da oração, irmão. A gente não pega no sono logo, não. Depois que a gente ora, ainda tem um tempo de refletir. Tem um tempo de meditar ainda. Depois é que o sono vem. E quando o sono vier, aí vai vir uns sonhos proféticos, um sonho de revelação. Vai vir uns sonhos diferenciados. E Davi disse: olha, quando eu vou para o leito da minha cama, quando dá nas vigílias da noite, eu ainda fico meditando, eu ainda fico observando. Mas por quê? Porque ele buscava de madrugada. Não tem dificuldade, irmão. Eu não tenho dificuldade para levantar, não, de madrugada. Por quê? Porque já é hábito na minha vida. Buscar o Senhor de madrugada. Para Deus falar comigo. Para Deus confirmar aqui, trazendo fogo. Sabe por que muitas igrejas estão frias? Domingo mesmo que eu fui, Deus me livre. Só a misericórdia de Deus também já salvou 3 pessoas, mas eu sei que é Deus que salva. Mas parece que eu estava dentro, irmão, do São João Batista aqui. Irmão, pense como eu não gostei. Parece que eu estava ali no campo da saudade. Meu Deus. Aí, mas também na hora da mensagem. Aí depois da mensagem surtiu efeito, rapidamente. Eu falei sobre oração, evangelização, que é o culto lá de missões. Aí eu vi a irmã, líder de mocidade, mais ou menos da tua idade. Ela disse assim: a partir de hoje, a partir de amanhã, nós vamos tirar 40 dias, 40 noites. Vai ter momento que a gente vai atravessar a noite todinha aqui, orando. Se você não vier, mas nós estaremos aqui.
aí agora surtiu efeito a mensagem. A mensagem só tem êxito, só surte efeito quando eu e você nós praticamos. Ouvimos e aí vamos praticar. Vamos praticar. E eu e você, nós temos que fazer isso, irmão. Tem que fazer parte da nossa vida. Os momentos de oração, os momentos de jejum, nós temos que fazer parte da nossa vida. Como fazia parte da vida de Davi. Por isso que ele dizia: Senhor, Tu és o meu auxílio. O meu auxílio. Senhor, na sombra das Tuas asas. Olha o Salmo 91 recitando aí. Nas sombras das Tuas asas eu me regozijarei. O que é isso? Proteção. Aí ele vai dizer uma coisa no versículo 8 aqui: a minha alma te segue de perto. Quantas pessoas que a alma das pessoas estão de longe? Você pode ver, quando Jesus foi preso, a caminho de ser julgado, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Está no texto. E Davi não. A minha alma te segue de perto. E Pedro estava de longe. Quais são as consequências de quem está longe de Jesus? 3 vezes negou Jesus antes que o galo cantasse. Qual é a consequência de Davi? Porque a alma de Davi estava perto de Deus. Aí ele vai dizer: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A destra, se tu for estudar a Bíblia, o que significa isso? Destra fala da mão direita. Mão direita na Bíblia fala da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela me sustenta. Por quê? Porque a alma de Davi estava perto de Deus. Se a tua alma estiver perto de Deus, aí tu pode ficar tranquilo e tranquila, que a justiça de Deus, ela vai te sustentar, ela vai te segurar, ela vai prevalecer sobre a tua vida. Porque ele vai dizer no versículo 9, olha aí, ó: mas aqueles que procuram a minha alma para a destruição, eles irão para a profundeza da terra. O que foi que aconteceu com Absalão? Foi o único homem na Bíblia que morreu suspenso. Duvido se tu sabia disso. Você sabia disso? Que ele morreu empendurado. E Joabe, que era chefe do exército de Davi, aproveitou que ele ficou lá empendurado, porque do cavalo ele passou na árvore, a árvore e pendurou ele. E Joabe aproveitou e fez um carinho nele. Deu só umas espadadas nele e matou. E Davi não gostou, porque era filho de Davi. Pois é, mas o chefe do exército, vendo, pode ser quem for afrontar o seu superior, ele vai agir. Agora tu imagina Deus. Imagina Deus. Joabe era chefe do exército de Israel. E Deus é o quê? O Senhor dos exércitos. Joabe era chefe de um exército. A Bíblia diz que ele é chefe dos exércitos. Se eu te perguntar quanto exército tem na Bíblia, você sabe me responder? Que Deus é Senhor dos exércitos?
toda a classe angelical. Deus, Ele comanda a nação de Israel, que é o exército dele. Deus, Ele comanda a sua igreja, que é o exército dele. E Deus, Ele comanda a natureza, tudo que tem nesse mundo, que movimenta e que move, fogo, vento, água, meteoro, tempestade, Via Láctea, galáxia, buraco negro e assim sucessivamente. Ele comanda tudo, por isso que na Bíblia Ele é Senhor dos Exércitos. Se você tiver em oração e jejum e obediência a Deus, quem se levantar contra ti, vai acontecer igual Davi falou. Aqueles que buscaram a minha alma para a destruição, eles vão parar nas profundezas da terra. Foi aonde Absalão era mais novo do que Davi, só que Absalão morreu primeiro do que Davi, por causa da rebeldia do coração de Absalão. E quem tem um coração não rebelde, igual Davi, um coração quebrantado, um coração voltado para Deus, irmão, pode ficar sabendo que antes dessa pessoa fazer qualquer coisa, ela se levantar contra você, contra mim, e nós estivermos debaixo da justiça de Deus, você pode ficar tranquilo, que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Glória a Deus. Aqui não é o homem, irmão, que vai agir. Não. A ação de Joabe foi uma permissão de Deus, porque Deus agiu usando Joabe. Do mesmo jeito, Deus vai usar não sei quem, não sei o que, mas vai agir por nós. Porque estamos debaixo da justiça, da destra dele. Amém? Que Deus te abençoe. Fique tranquilo, irmão. Pense numa pessoa que dorme bem, sou eu. Pode estar na prova, pode estar na luta. Só que eu durmo bem é porque eu oro, é porque eu tenho momentos de jejum, eu falo com Deus. Aí Deus traz a tranquilidade na minha alma. Eu não fico desesperado. Você pode ver aqui, ó. E nós fizemos isso aqui rapidinho. Não teve desespero, não teve penúria. E os irmãos nem pagaram ainda tudo. Por quê? Porque eu não estou de brincadeira. Eu fiz um compromisso nesse 2023 totalmente